Olá, eu sou Rodrigo Neri, sou gerente de operações da Defesa Civil de Santa Catarina e hoje nós vamos falar um pouco sobre os exercícios simulados. Os exercícios simulados são ações que estão no bojo da preparação em ciclos de defesa civil, né, na política de redução de risco de desastre, como ação primordial para a capacitação e treinamento de equipes e de comunidades para o enfrentamento de desastres. Então vamos à nossa aula. Os simulados, né, segundo a legislação nacional, ela é uma obrigação do município, né, e segundo o Centro de Estudos e Pesquisas de Engenharia e Defesa Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, o CEPED-UFSC, ele é um tipo de exercício que viabiliza, né, o planejamento, a avaliação das equipes, insumos que seriam utilizados no evento de um desastre, né? Então, quando você faz uma ação, um exercício simulado, você está treinando uma situação real sem estar sob, né, o efeito danoso do desastre. Então, ele é muito importante para que as pessoas se conscientizem, as equipes se preparem e que haja, então, um gerenciamento, uma preparação melhor para o enfrentamento dessa situação. Mas antes da gente discutir o exercício, o desastre e a situação em si, nós temos que pensar o risco, né, a que estamos expostos, a ameaça que estamos discutindo. Né? Os professores Leandro Amaral, Leandro Serri e Cláudio Amaral, da Unesp de Rio Claro, traz esse clássico aqui da definição dos riscos, né, que é a definição dos riscos ambientais, do qual o ser humano está inserido. Né? Então, existem três grandes grupos de riscos, né? Os riscos tecnológicos, que são os colapsos de edificações, incêndios, quedas de aeronaves, né? Incêndios relacionados à construção humana, então, que toda a construção, toda a ocupação humana está exposta. Tem os riscos sociais, né? Que podem dizer respeito a guerras, atentados, conflitos, e os riscos naturais, que estariam dispostos em duas situações: os riscos biológicos, subdivididos em fauna e flora, e os riscos físicos divididos em três, né? Os atmosféricos, os hidrológicos e os geológicos. E os geológicos ainda em duas divisões, que seriam os endógenos e os exógenos. Aqui nos interessam os exógenos. Os endógenos são aqueles da natureza interna do planeta, tsunamis, vulcanismos, terremotos, o que o nosso país não tem essa dinâmica, né? Mas os exógenos, que são os movimentos de massa, erosão, né, a gente sofre bastante. E os atmosféricos têm a questão de estiagem, de seca, e os hidrológicos, né, questão de inundações, alagamentos, esses também afetam muito, especialmente o nosso estado. Há risco de fauna e flora, até bem pouco tempo atrás, não se discutia muito, né? Mas o pessoal da agricultura está mais acostumado a avaliar esse tipo de risco, né? Principalmente quando você fala de pragas, né? Tem um efeito a questão econômica de lavoura e a questão de fauna também, os riscos biológicos, os vírus, né? A questão da pandemia estaria enquadrada nessa situação. Bom, se a gente for falar de exposição de riscos num ambiente escolar, basta a gente entender também da questão da escala. Se você está falando uma escala maior, do ambiente de uma bacia hidrográfica, a escola ela pode estar ameaçada, estar inserida numa ameaça de um risco hidrológico, ela pode ser afetada por uma inundação, né? Ela também, numa escala mais local, específica da escola, ela também pode estar sujeita a um risco tecnológico, a sofrer um incêndio, né? Alguma questão desse tipo, a um colapso, né? Ela também, numa escala específica, e infelizmente, como acompanhamos recentemente aqui no estado, há uma questão de atentado, né, onde uma pessoa fora do ambiente escolar, ou mesmo dentro do ambiente escolar, pode causar danos humanos, né, trazer sofrimento para aquela unidade escolar especificamente, né, causando uma verdadeira tragédia. Né. E também numa escala maior, uma escala global, como estamos vivenciando a questão da infecção pelo Covid-19, né, o risco biológico de fauna,
né, que estamos vivenciando hoje com o retorno das escolas dentro dos protocolos de segurança da Covid-19. Então, é preciso então ter um entendimento de qual tipo de ameaça nós estamos lidando para saber como você vai gerenciá-lo. Então, para isso é necessário analisar e entender o ciclo de defesa civil. Acho que aqui os participantes dessa videoaula já em algum momento já ouviram falar desse ciclo, né? Então hoje a gente tem que entender que os exercícios simulados vão estar dentro das ações de preparação. Então é como você capacita, como você treina as equipes, as pessoas, as comunidades para uma resposta ao desastre. Então quanto melhor e mais preparada estiver aquela comunidade, aquela equipe, melhor, mais eficiente, mais rápida vai ser a resposta ao desastre, dando condição para esse ciclo ser cada vez mais resiliente. Bom, então vamos falar agora dos exercícios simulados. Para que a gente pense em planejar, então eu já entendi que a minha unidade, a minha comunidade tem uma determinada exposição a um determinado tipo de risco, a alguns tipos de risco, e eu quero fazer um exercício para capacitar, para treinar esse entorno, essa minha comunidade. Então, temos que analisar alguns objetivos e pré-requisitos necessários. Então, a gente precisa responder algumas coisas. Dentro daquela velha clássica da administração, né, o 5W2H, responder o que, onde, como, quando, quanto custa, quem vai participar, por quê, né? Então, o que é que nós vamos simular? Nós vamos simular algum plano existente, uma evacuação, um plano de incêndio, a ativação de um plano de contingência específico, ou vamos simplesmente simular a ocorrência de um desastre para experimentar como que é o tipo de resposta, o tipo de comportamento daquela população, né? Quando ele vai ser realizado? Se eu estou falando do ambiente escolar, eu vou fazer no período de férias, no período de aula, então eu tenho que ter isso planejado dentro do meu cronograma escolar, então isso tem que estar coerente com a atividade escolar corriqueira, né? Ou eu vou fazer num período de férias, num ambiente controlado, com um número reduzido de participantes. Então tudo isso faz parte do planejamento. Onde ele vai ser, né? Como que nós vamos fazer a sensibilização dos participantes, tanto das equipes que vão participar efetivamente do treinamento, quanto da população ou do público-alvo, vamos dizer assim, né, que será capacitado. Vai ser com palestras, com dinâmicas ou com várias reuniões. Então, também isso tem que estar analisado já na escala de preparação, de planejamento do exercício, para analisar tudo o que será necessário ter de pré-requisitos para se iniciar o planejamento do exercício propriamente dito. Tendo essas respostas iniciais, é necessário definir. Então, vamos tomar algumas definições. Primeiro, qual é o público-alvo? Quem vai ser treinado? Vai ser a minha comunidade escolar? Vão ser os alunos? Serão os professores? Serão os professores e a comunidade do entorno? Serão as equipes de resposta e os alunos vão ser a população afetada? Então, existem algumas definições. Quem será o meu público a ser treinado? São os professores que vão treinar primeiros socorros, enfim, nós vamos fazer uma integração com a polícia para evitar um atentado, treinar junto com os bombeiros para avaliar uma situação de incêndio, né? Ou treinar os próprios alunos com a relação ao Covid, um protocolo de segurança sanitária, né? Qual é esse cenário de risco? Então isso tem que estar definido. Qual é o cenário de risco que nós vamos tratar, né? E tentar fazer uma coisa um pouco mais direcionada, porque se a gente amplia muito o espectro do risco a ser treinado, a complexidade, a necessidade de planejamento, né, os recursos também vão ser ampliados. E vamos escolher, né, essa área de risco. Vai ser a minha escola, vai ser a comunidade, vai ser o município? De quem é essa ação? Quem está encampando, quem está encabeçando essa ação? Então tem que analisar qual que é a escala de trabalho que eu vou realizar. Vai ser um simulado de mesa? Vai ser um simulado de campo? Logo a gente vai discutir um pouco melhor a diferença desses dois tipos de exercício, cada um com as suas vantagens, né? E com as suas características. Então também tem que definir o incidente, quais serão os incidentes a serem
treinados. Se for um incêndio, ele tem uma característica. Se for um abandono por uma inundação, ele tem outras características. Então, você precisa criar esse cenário, esse incidente. Quando que ele vai acontecer, aonde que ele vai acontecer, aonde ele vai incidir, quem ele vai afetar, quantas pessoas, qual vai ser a abrangência desse incidente, para que você tenha uma dimensão controlada. Vamos lembrar sempre que nós estamos falando de exercício simulado, nós estamos tentando trabalhar dentro de um ambiente controlado para que gere outros tipos de aprendizado. Porque você tentar tirar aprendizados de uma situação real é bem mais difícil. Então você também tem que preparar o espaço de treinamento, previamente, como vai ser uma base de treinamento. Então, se vai ser na escola, se vai ser num ambiente fora da escola, se vai ser um ambiente anexo da escola, de repente você pode usar o ginásio da escola, uma quadra de esportes, um campo de futebol, um espaço vazio ao lado, ou fazer uma parceria. A gente vê em escolas que tem uma indústria ao lado, pode fazer uma parceria com o pessoal, fazer um simulado de abandono de incêndio na unidade fabril, e a escola está sendo afetada por uma fumaça em que os alunos tenham que ser apenas evacuados da escola e ver se essa cronometragem é suficiente. Então tem um treinamento anexo ao plano de contingência de incêndio da fábrica que existe ao lado da escola. Então também essa aproximação é importante. E também, o agendamento desse evento. Quando você está falando de um simulado, ele não deixa de ser um evento. Ele é um acontecimento, então ele tem que constar de uma agenda, ele tem que ter material de divulgação, cartazes, avisos, folders, faixas, Por exemplo, se você for fazer um simulado de campo, na redondeza, nas imediações do local onde ele será realizado, é necessário que esteja informado que em aquele determinado dia e horário vai ser realizado um simulado, porque as pessoas que eventualmente não circulam ali ou que não estão inseridas naquela comunidade não vão saber o que está acontecendo vendo aquela circulação anormal de veículos, de viaturas, de pessoas, um ambiente confuso. Ela vai achar que está acontecendo algo real e aí pode ter um desdobramento indesejado para o momento. Então a ampla divulgação é bastante importante. A gente vai falar um pouco mais da importância da comunicação mais à frente. Então, quais são os objetivos que a gente busca alcançar com exercícios simulados? Então, o primeiro, ou um dos mais importantes, é sensibilizar os envolvidos quanto aos riscos e o seu gerenciamento. Então, as pessoas vão conhecer que existe uma ameaça, elas estão inseridas naquela ameaça, que aquilo pode se tornar algo perigoso, pode se transformar em um evento, em uma ocorrência, e aquilo tem um sistema próprio de gerenciamento, Então, agências, pessoas, técnicas, protocolos que devem ser colocados em práticas. Então, essa sensibilização, essa integração é bastante importante. Outro objetivo é cronometrar o tempo-resposta de ações planejadas, ou de protocolos existentes. Então, por exemplo, se você vai cronometrar a evacuação de uma escola, como no exemplo que a gente deu há pouco, quanto tempo seria o suficiente? 30 minutos, 40 minutos? É possível fazer em menor tempo? É possível fazer de forma mais eficiente? Então, num primeiro exercício, vamos cronometrar e avaliar até o tempo em que isso seja um tempo suficiente para que todos saiam em segurança. Lembra que em outros países, especialmente que tem terremotos, esses exercícios são feitos regularmente pelos alunos para que exatamente no momento da ocorrência esse tempo-resposta seja o mais curto e o mais assertivo possível. Um outro item que deve ser planejado e que é um dos principais objetivos que é alcançado com esse exercício simulado é a integração das equipes. Porque a equipe da escola passa a conhecer a equipe do bombeiro, a equipe da polícia, a equipe da saúde, a equipe da assistência, da prefeitura. Então são esses atores que no momento de uma ocorrência vão estar lá atendendo, conversando com as pessoas, trabalhando. Então, você fazer uma simulação prévia e conhecer essas pessoas na realidade e já ter um contato anterior com elas, isso é muito útil, é muito eficiente para o momento de uma necessidade, onde as ações precisam ser tomadas, as decisões precisam ser tomadas com muita velocidade. Então, quanto mais integração, mais entrosamento das equipes, melhor a resposta, mais preparada vai estar a comunidade.
Outro objetivo que se alcança com os exercícios é conhecer ou avaliar se existe ou se é necessário buscar insumos para a confecção ou elaboração de planos de contingência. Seja um plano de contingência específico de uma unidade escolar, de uma comunidade, de um tipo de escola, do município. Por exemplo, uma secretaria de educação pode fazer um plano de contingência para todas as escolas de primeiro grau, por exemplo, né? Porque tem uma faixa etária específica, tem um tipo de ação específica e pode ter um plano de contingência diferente para escolas de segundo grau, escolas técnicas ou alunos de uma outra faixa etária em que você tem um outro tipo de dinâmica, né? Eles têm mais autonomia, por exemplo. Ou se você tem escolas com educação especial, alunos portadores de alguma necessidade, então você tem que ter um plano de contingência específico para cada situação. Então isso também pode ser feito em escalas e analisar quais insumos seriam necessários, quais capacidades são necessárias para atender uma situação dessa. Então é importante que num simulado de mesa de campo essas informações acabam surgindo. A gente indica também, né, uma situação que a gente já percebeu aqui ao longo da execução de alguns simulados, que o simulado de mesa ele funciona muito bem como uma prévia, um planejamento para um simulado de campo. Depois a gente vai explicar um pouco melhor, mas o simulado de mesa ele é realizado de uma forma que permite você ter uma visão mais ampla dos acontecimentos. Então, para a execução de um simulado de campo que vai exigir um planejamento mais amplo, mais detalhado e mais complexo, você fazer um simulado de mesa para planejar, para avaliar a execução prévia de um simulado de campo, ele funciona muito bem também. E finalmente, né, as melhorias e adaptações de planos, como a gente já falou, esses simulados eles nos trazem muitos ensinamentos sobre a constante melhoria dos planos de contingência ou planos de ação de emergência existentes. Então, feito isso definido, né, a gente tem que programar e planejar o nosso evento. E aí orientações que a gente passa, né? São necessárias algumas reuniões de preparação, de planejamento. Você precisa definir algumas equipes. A equipe que está planejando, que está coordenando todo o evento é a direção do exercício, ou a Direx. Essa equipe ela vai coordenar do início ao fim todo o exercício, né? Vai definir as equipes, vai fazer todo aquele planejamento que a gente já citou anteriormente. Ela também vai ser responsável por deixar que o incidente em si seja o mais sigiloso possível, seja um segredo, porque as equipes que vão ser treinadas, elas não podem saber exatamente os detalhes do incidente, para que sim o evento seja o mais verossímil possível, né? Para que as situações sejam mais realísticas, porque numa ocorrência a gente não tem noção do que atingiu, onde atingiu, quem atingiu. Então essas informações também têm que ser passadas aos poucos. A Direx também vai ficar responsável por definir a equipe de observação, cronometragem e avaliação, que a gente chama de OCA, porque essa equipe ela vai ser responsável por, no decorrer do exercício, ela fazer as anotações, observar o que está sendo feito, quais decisões estão sendo tomadas, de modo a, posterior ao evento, poder avaliar se o que foi planejado, o que foi pensado, o que foi executado, corresponde ao que consta dos planos, ou que deveria constar nos planos, para que isso seja, né, avaliado como resultado de construção posterior. Então, uma equipe muito importante que deve já ser pensada no planejamento, né, que vai acompanhar toda a execução do exercício, que depois, no final, na avaliação, vai trazer importantes contribuições para avaliar o que foi feito e o que pode ser melhorado nos exercícios posteriores. E também avaliar, se for o caso de um simulado de campo, tem que ter uma equipe de montagem de cenário. Então, se você for fazer um simulado de incêndio, como que vai ser montado esse cenário? Vai ser na escola? Vai ser no terreno dos fundos? Vai ser colocado fogo numa madeira ou em alguma coisa para ter um cenário realístico para que as pessoas possam entrar ali, né? Vamos dizer, entrar no clima
né? E aí ver que tem uma fumaça e sair e verificar como é que ela se comportar, porque depois nas declarações posteriores a gente recolhe depoimentos muito ricos de pessoas falando, olha, quando eu vi a fumaça eu já achei que nem estava mais no simulado, parecia que estava de verdade, comecei a ficar nervoso, então isso é muito importante, né? Então a montagem de cenário, se você vai ter vítimas para serem salvas, recolhidas, retiradas, então você vai colocar um boneco, se você vai trabalhar com figurantes, então essa montagem de cenário também é importante já constar do planejamento para que quando você vá executar o exercício, né, isso também transcorra dentro de um ambiente controlado. Lembra sempre que a gente está falando de um simulado. Esse simulado ele não pode se transformar numa ocorrência, num problema. Ele tem que ser um exercício, tem que ser uma aula, tem que ser algo proveitoso para as equipes e para os participantes. Né? Também no planejamento a gente indica fortemente, né, que as reuniões, né, como a gente falou, da Direx, da OCA, né, façam o briefing dessa operação, analisando ponto a ponto que momento que vai ser analisado, o que vai ser anotado, né, porque é o que está sendo previsto, e isso não tem que ser passado para os participantes, para os treinandos, quanto mais surpreendente for, né, as ações, as ocorrências, mais verossímil, mais útil vai ser depois os aprendizados, né? Isso principalmente aí num simulado de mesa, simulado de campo, então isso tem que ser o mais sigiloso possível. Então só quem vai ter acesso às informações totais vão ser o pessoal da Direx e da OCA. Depois o pessoal que vai ser treinado, o público-alvo, ele fica aguardando ali o acionamento, posicionamento de em que momento que ele vai entrar em cada situação. Outra coisa que a gente também defende, né, a gente indica no planejamento, que seja planejado uma reunião final, né, que após o exercício, então tem que ter um horário, um começo, um fim, e que se programe uma reunião de avaliação. Porque às vezes na ocorrência do evento, principalmente se está trabalhando com muitas pessoas, ali no final, pela empolgação, pela emoção, as pessoas acabam indo embora, se dispersando, e aí você perde a contribuição dessas pessoas. Então é importante as pessoas já saberem que ao final do exercício, quando o exercício for declarado como encerrado, vai ser iniciado a quente, como a gente fala, né, imediatamente após o evento, ou no dia posterior, ou através de formulários, de questionários, que sejam encaminhados essa avaliação para que os participantes possam dar a sua contribuição, a sua análise, as suas críticas, né, a respeito do que vivenciou, do que percebeu ali no exercício, para que o pessoal que está planejando, né, que são os que querem propor esse exercício, que detêm a competência para isso, possam colher os melhores ensinamentos daquele evento em si. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre os tipos de exercício simulado. Então basicamente nós temos dois tipos de exercício. Tem o simulado de mesa, né, que alguns chamam de tabletop, né, que é basicamente você trabalhar em cima de uma maquete, de um cenário, né, de mesa, que pode ser um mapa, pode ser uma maquete, pode ser um mapa virtual, enfim, aí vale até o uso da criatividade, né? Isso pode ser feito numa escola, pode ser feito, inclusive a confecção dessa maquete pode ser feito com a participação dos alunos. Então é uma oportunidade muito rica de você trabalhar outros conteúdos também. Então é uma opção de trabalho bastante interessante, né? Então que você vai dispor naquele espaço, pode ser um espaço real, um espaço fictício, imaginário, mas você vai dispor no espaço os acontecimentos, as equipes, as ocorrências, né, naquele espaço, e você vai trabalhar o tempo, a decorrência do tempo, de maneira acelerada. Então, uma ocorrência aqui, o que acontece simultaneamente em outro local, o que reflete ali, como que essa comunicação ela é realizada, isso é tudo feito, né, de maneira imaginada, discutida com os participantes ao redor da mesa, né? Se a gente for utilizar um cenário aqui, um exemplo, você vai trabalhar um cenário de um acidente com um produto perigoso em cima de uma rodovia, né, e que atingiu ali aquela pluma de contaminação, atingiu uma escola, né? Então você vai trazer ao redor da mesa a ocorrência em si, os eventos e as complicações que aquela ocorrência trazem, como seria a necessidade de evacuar a escola, e aí você vai trazer
os responsáveis da escola, os professores, a equipe de corpo de bombeiros, a equipe de polícia, a equipe do pessoal da rodovia, que pode ser uma rodovia estadual, federal, municipal, a equipe da prefeitura, e você vai trazer essas pessoas ao redor da mesa e todas vão discutir os acontecimentos, as ocorrências e as ações necessárias para resolver aquele problema. Então você vai definir o seu incidente, todas as complicações daquele incidente e as ações a serem adotadas, os protocolos, né, as medidas a serem adotadas por cada agência, por cada participante, e aí cada um vai percebendo a interferência, a inter-relação entre uma ação e outra, as consequências de uma ação e outra, para que o problema seja o mais rapidamente gerenciado. Então está aí uma riqueza do simulado de mesa. Qual que é a vantagem? Que ele pode acelerar no tempo e no espaço, ele é um ambiente mais controlado, ele é mais rápido, mais fácil de você planejar e de você preparar, né, e executar ele. Então você consegue ter um dinamismo, né, e uma riqueza maior. Além do que, todos vão ter uma visão ampla de todos os acontecimentos e todas as consequências, né, porque todos estão tendo uma visão macro daquele evento, né? Esse seria o simulado de mesa. O simulado de campo, ele já tem uma característica que ele é executado basicamente como o mais real possível. Então, se você for trabalhar a evacuação de uma escola, você efetivamente vai ter que evacuar aquela escola. Então, não vou poder acelerar o tempo e no espaço. Eu vou cronometrar quanto tempo que sai a primeira criança até a saída da última criança, né? E se o bombeiro vai vir para o atendimento àquela escola, então é do momento que o bombeiro sai da sua unidade real e chega até a escola para o atendimento, porque nós estamos trabalhando, então, um tempo e espaço real, então mais próximo da realidade. Então ele também tem a sua vantagem dele ser um evento que ele traz muito mais realismo, muito mais dinamismo, né? Ele é mais emocionante, vamos dizer assim, de ser feito, de participar, porém ele é muito mais complexo, muito mais trabalhoso no seu planejamento e na sua execução, né? Tem certo e errado? Tem? Não. Todos os dois têm vantagem, todos os dois são necessários. A gente indica, claro, que se pratique o máximo possível de simulados de mesa até que se tenha uma maturidade, um entendimento, uma participação para que se faça um simulado de campo, né? O ideal é que se faça pelo menos um exercício de campo por ano, né? Para um plano de contingência estabelecido. Então, a partir do momento que se estabelece, pode-se começar, mas eu não tenho um plano de contingência estabelecido. Então, você pode começar com um simulado de mesa, propondo uma situação-problema e avaliando quais são os insumos para fazer o seu plano de contingência. Fez o seu plano de contingência, o seu protocolo de atendimento, seus planos de chamada, seus planos de acionamento, você vai fazer um simulado para avaliar se tudo aquilo que foi planejado, foi feito, está correspondendo, se faltou alguma coisa, então você vai fazer um simulado. Fez 1, 2 simulados, melhorou até o momento que você entende que o planejamento, o plano de contingência, os seus planos de resposta de ação de emergência estão bastante completos, atendem bastante à realidade de onde a sua comunidade, o seu ambiente está inserido. Aí você pode partir para o planejamento no simulado de campo e aí sim você fazer esses ciclos, né, permanentemente. Então a gente tem essas diferenças, né? O simulado de campo ele é um pouco mais complexo, porém mais rico, e o simulado de mesa ele é mais fácil e porém ele é mais restrito no número de participantes, né? Porém você pode divulgar isso através de mídias sociais. O simulado de campo realmente só aquelas pessoas que estão participando é que vão ter aquela experiência. Então vamos falar também dos materiais, né? Todos os materiais utilizados no simulado de campo ou de mesa, eles têm que ser pensados, né? Especialmente todo o material que você vai utilizar, ele vai ter que estar descrito que aquele material faz parte de um exercício simulado e tem o seu uso específico para aquele fim. Porque você imagina você fazer ali um simulado, como foi o caso que a gente participou há uns anos atrás, do rompimento de uma barragem. E aí está lá onde que vai todo o fluxo de detritos e está lá um mapa. E aí aquilo cai em outro lugar
e vão achar que aquilo aconteceu, que vai acontecer, né, e acaba criando toda uma situação de fake news, hoje muito problemática para a nossa sociedade. Então é importante que esse material seja muito bem elaborado, muito bem difundido. Então, além do material específico para o treinamento, o material de divulgação, como a gente já falou, né, cartazes, folders, avisos, né, agendamento, tudo isso tem que estar muito bem elaborado, né? A comunicação, a gente falou também, você tem a comunicação externa, você vai comunicar ao público, tanto os participantes, né, quanto ao público externo do local onde vai haver o evento, que vai haver um evento ali. Você tem a comunicação durante o evento, das pessoas que vão participar. Por exemplo, vão fazer um evento de incêndio, como a gente vem falando aqui, usando esse exemplo. Você não vai ligar para o telefone dos bombeiros 193, 192, 190, né, da polícia, do SAMU, para acionar pedido de ambulância, acionamento da polícia militar. Você vai estabelecer no planejamento um telefone, uma central, que vai ali fazer as vezes de central de atendimento de emergência, que vai receber essa solicitação, vai tratar. Então, por isso a questão da OCA, da direção de exercício, da preparação dos incidentes, da preparação do cenário, da base, que a gente falou. Então, essa comunicação também tem que estar prevista no planejamento do exercício, né? E também a estrutura desse local, né? Se você vai chamar um público externo, mais pessoas, você tem estrutura, principalmente tanto no simulado de mesa como no simulado de campo. Você vai ter que, esse exercício vai durar um dia, metade de um dia, você vai fazer um intervalo, vai oferecer um lanche, tem local para estacionamento, tem que ter as bancadas de serviço, salas de reunião, salas para trabalhar separado, então uma equipe de tomar decisão, equipe de socorro, equipe de emergência. Se você vai trabalhar no simulado de campo, quais os locais você vai separar para essas equipes? Então o pessoal vai ficar na quadra, vai ficar no ginásio, outra equipe vai ficar dentro da escola, outra equipe vai ficar ali na direção da escola. Então todo esse cenário, essa estrutura tem que estar preparada para o evento e todas têm que estar sinalizadas, né? Então a gente falou também dos cenários, né, que vão ser tratados, a gente já falou um pouco, então vamos só retomar, né? Ele pode ser real, fictício ou misto. Não necessariamente você precisa trabalhar num simulado, especialmente de mesa, uma situação real. A gente tem uma situação aqui, um simulado real, foi realizado ali pelo pessoal da Transpetro na unidade Itajaí. Eles foram fazer um simulado de vazamento de uma bobina daquelas de gás, e aí qual que era o atendimento das equipes internas, qual que era o escape desse gás para a comunidade do entorno. Então eles fizeram o que? A evacuação daquela comunidade, o resgate de funcionários que poderiam ser diretamente afetados ali, como é que seria o abandono da área de todos os demais funcionários. Então tudo isso foi feito no espaço real, no local real, e nós que estávamos participando da Direx ficamos numa sala, numa maquete, analisando tudo isso em tempo real, né? Então foi um exercício bastante rico, muito bem executado pelo pessoal da Transpetro, que fazem isso para as medidas de segurança, né, da operação deles. Você pode trabalhar com um cenário fictício, né, que não necessariamente precisa transpor uma situação real. Você pode trabalhar dentro de uma escola, mas não precisa ser uma escola específica. Uma escola X que está sofrendo um problema Y. Cria o cenário ali, como a gente falou. Pode ser um problema de transporte perigoso, um problema de incêndio. E aí você traz à baila quais seriam os prospectos, a prospecção de cenário dali daquele evento em diante que seriam adotados para que se possa fazer frente àquela resposta. Então, quais ações de quais agências seriam adotadas para responder aquele evento e quais os desdobramentos, né, de cada situação. Então isso não precisa ser num cenário real. Ou então você pode utilizar um cenário misto, você revisitar uma situação ocorrida, né, e pensar hoje diante da atual realidade como que isso seria feito, né? Então a gente utilizou aqui uma outra ocasião um simulado de fuga de presídio com o pessoal da Secretaria de Administração Prisional. Um evento que aconteceu há um passado muito remoto, como que seria feito isso hoje? Então hoje, com as tecnologias, com as equipes e com os protocolos, o desdobramento daquela situação seria absolutamente diferente com o que se sabe hoje. Então é muito importante você fazer essas análises, né? Aí aqui um exemplo da matriz, né, para o simulado de mesa, em que você
tem no espaço real de 2 horas, você pode avançar vários dias, né, com as ações de cada nível decisório, né, desde o local, regional até o nacional. Então, quais são as ações que cada ator, então cada rodada de cenário, de espaço de tempo fictício dentro do espaço real, você passaria a discutir quais os protocolos, quais ações seriam adotadas por cada nível decisório nesse tipo de evento. E aí também vai o tipo de cenário, de incidente que vai ser pensado. E aqui também, né, um exemplo de realização de simulado de campo. Né? Então você veja a complexidade, né, e o número de pessoas que estão participando. Essas pessoas de colete laranja são só as pessoas que estão participando ali da definição do exercício. Então nós participamos junto com o pessoal de Minas Gerais, junto com o pessoal da Vale, de um evento lá em Itabira, né, junto com a população da cidade. Então foi um evento gigantesco com milhares de pessoas, né, no decorrer de um dia inteiro, né, que ensejou um volume muito grande de recursos e de pessoas trabalhando. Então a complexidade, porém a aquisição de conhecimentos é muito grande também. Né? Então é só um exemplo aí para vocês terem uma ideia de como é o resultado. Então, pessoal, dessa forma a gente já encaminha para o encerramento da nossa aula. Né? Então, a partir do momento que for definido, né, os objetivos, né, o público-alvo, né, e o que se pretende a conquistar com esse tipo de exercício, né, pensar que a riqueza das discussões e dos acontecimentos no decorrer daquele evento podem ser muito ricas para o planejamento dos próximos, para a evolução das ações de preparação da sua comunidade. Então estejam sempre alertas, né, estejam sempre atentos às informações, né, de avisos e alertas que a Defesa Civil do Estado emite, para que as pessoas da sua comunidade estejam sempre preparadas. Defesa Civil, somos todos nós.